Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã de domingo. São 9h46 da manhã, abrindo a janela do Face para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. A irmã Socorro começou na sexta falando sobre José, e ela ainda não terminou, falando sobre os atos desse homem segundo o coração de Deus, que diante de uma crise severa, diante de um problema terrível que Deus revelou ao faraó, há 7 anos, a Bíblia diz antecipadamente, o problema ainda viria. O problema ainda viria, né? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, revelou o problema para Faraó, para José. Faraó não sabia interpretar aquele sonho, chamou os magos, os adivinhos, que também, porém, não sabiam interpretar, e só José conseguiu, com a ajuda de Deus, interpretar aquele enigma, porque na verdade era um enigma. Era um sonho que só mesmo um servo de Deus poderia interpretar. Que era 14 anos, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Deus revelou para eles e José se preveniu, né? José se preveniu, deu conselhos, porque estava relacionado a todo um estado, a toda uma região, a toda uma nação. E José, como um homem sábio, inteligente, ele deu conselhos a Faraó diante daquele problema e disse: foi aí que surgiu a função de governador. Durante a Bíblia toda, a Bíblia não fala de governadores, de gestores, mas aqui na história de José foi aí que surgiu a palavra governador. Inclusive foi até José que deu esse nome para Faraó. Faça isso, Faraó, e ponha, portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, ponha sobre a terra do Egito. O problema viria, mas Faraó tinha que colocar homens inteligentes, homens sábios na terra do Egito. Para quê? Para resolver os problemas que viriam, as crises vêm. E nós temos que ter um coração muito inteligente da parte de Deus, muito sábio, para nós sabermos administrar o problema da fome. Aleluia. E quem dá sabedoria é Deus. Quem dá inteligência é Deus. Está bem claro na Bíblia. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Então foi a história dos governadores. Quem deu a ideia foi José para Faraó. Faça isso, Faraó. O governador de uma terra, ele tem que ser um homem inteligentíssimo. Ele tem que ser um homem sábio. Para quê? Para ver os problemas de um estado, de uma região. Não um homem um homem que não tem sabedoria, um homem que não tem inteligência. Ele precisa sobressair. Ele tem que ter o Espírito de Deus. Faraó tinha que colocar esses homens inteligentes. E ajunte, portanto, ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Era isso que Faraó tinha que fazer. O problema dos governadores que nós elegemos é que eles, quando eles chegam lá no poder, quando eles chegam lá no cargo que eles querem chegar, em vez de eles pensarem
no povo, em vez de eles terem inteligência para melhorar não só a vida deles, mas a vida de todo o povo, o problema é que eles só pensam em melhorar, só pensam nos interesses deles e do partido na qual ele pertence. Só isso. E aí o povo fica abandonado, o povo passa fome, o povo passa problema de saúde. Por quê? Porque esses governadores não sabem ou não querem ter um coração injusto e mau, não querem melhorar a vida do povo, só querem melhorar suas vidas. Mas eles estão lá no poder para melhorar a vida do povo, de um modo geral, para que todos tenham acesso à saúde de qualidade. Veja, esse problema do transporte público de Manaus, do Amazonas, que está em crise no ano de já fizeram não sei quantas paradas, isso aí é um problema de homens que não têm inteligência, homens que não têm sabedoria e que não sabem administrar, que não pensam no povo, não pensam na qualidade de vida do povo, da sua cidade, da sua terra. Eles andam de carro de última geração. Eles, os ricos, os milionários, eles, à custa do dinheiro do povo, do trabalhador, eles estão bem de vida. E por que que eles também não pensam que aquele operário, aquela dona de casa, aquela lavadeira, aquela arrumadeira, aquele gari, ele também tem que andar num ônibus confortável, que tem ar-condicionado? Por quê? Por quê? Falta, como eu já disse, boa vontade. Falta amor no coração. Por isso que para um governador, um homem governar o estado do Amazonas, ele primeiramente, ele tem que ter amor ao ser humano. Tem que ter amor a Deus, porque é o primeiro mandamento da lei de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então esses governadores, eles só pensam neles mesmos. Veja o Cabral. O Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, pegou o dinheiro todo, comprou joia para ele, o dinheiro que não era dele. Ele só era um administrador. Ele tinha que pegar aquele dinheiro que vinha através dos impostos e aplicar nas melhorias da saúde, da educação, do transporte. Eu vi uma reportagem ontem que a situação do Rio de Janeiro chegou numa calamidade tão grande que os servidores, os aposentados, estão fazendo filas enormes para pegar uma sacolinha de rancho, porque os salários estão atrasados, dizendo eles que não tem dinheiro no caixa. Isso são resultado de homens que não têm inteligência. O Rio de Janeiro votou, elegeu homens que não têm sabedoria. Tanto é que hoje ele está preso atrás das grades. Resultado de um homem soberbo, um homem transgressor, um homem que não tem sabedoria, que furtou dinheiro que não era dele, mas que hoje milhões e milhões de cariocas estão sendo prejudicados por causa de um homem que não era inteligente, ou pensou que era tão inteligente que podia enganar, pensou que podia enganar por muitos anos. Até a polícia desviando o dinheiro que não era dele.
ele aplicando dinheiro em bancos espalhado pelo mundo todo, e que hoje esse dinheiro está fazendo falta para o pagamento dos servidores que passaram 30, 20 anos, 40 anos servindo o Estado, e que hoje estão passando, não estão passando fome, mas estão passando uma humilhação, uma vergonha por causa de homens que não tiveram inteligência, não tiveram amor, não tiveram sabedoria de Deus, homens transgressores, insubordinados, enganadores, que não têm caráter, e que hoje estão aí pagando pelos atos que eles fizeram, estão aí atrás das grades, presos, mas que o povo está sofrendo. Não tem a violência extrema, a educação, alunos sendo assassinados por bala perdida, escolas sendo fechadas porque não tem condições de dar aula devido ao fogo cruzado entre bandido e policial. Um verdadeiro caos está o Rio de Janeiro. Por quê? Porque elegeram homens que não tinham inteligência, que não tinham sabedoria. Faça isso, Faraó. Coloque governadores sobre... Ele disse, faça isso, Faraó. Foi aqui que surgiu a palavra governador. Que deu a ideia foi José. Faça isso, Faraó. Faça isso. Ponha homens inteligentes e sábios sobre toda a terra do Egito, porque vem a fome severa da parte de Deus. Aí coloca um homem que não tem inteligência, quando vem a tribulação, quando vem a angústia, quando vem a fome, vão morrer de fome. Quando vem os problemas, vão desfalecer. Por quê? Porque não souberam se prevenir. Quando vem o caos, vem a calamidade, eles se derretem todo, aí fica desequilibrado, vai pro buraco, aí vira um caos, um descontrole. Por quê? Porque ele não tem o preparo, ele é um despreparado, ele não tem experiência. Coloca um estado do Amazonas que arrecada bilhões e bilhões, nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais. A direção de um estado onde tem milhões e milhões de trabalhadores, mais de 2 milhões de trabalhadores, uma metrópole na mão de um garoto, na mão de um menino, nós estamos falando de uma metrópole, nós estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões. Aí coloca na mão de um despreparado, de um homem que não tem preparo psicológico, de um homem que não tem sabedoria. E aí o que acontece? Ele não tem preparo e ele quebra. Não tem preparo porque é muita pressão. É os empresários de um lado, é um monte de sindicato fazendo pressão para ele dar aumento, é a segurança que ele tem que resolver, é a saúde, ele tem que ir atrás de investidores, ele tem que ir, porque o Estado é uma empresa, vai tudo para a mão dele, e ele tem que tomar as decisões, ele na verdade, e aí ele vai ter o que? Ele fica todo... Porque vai ser a economia toda na mão dele, vai ser um Estado, uma empresa, a mãe das empresas vai ficar... Por isso que ele precisa ter um preparo de Deus, porque senão ele cai. Ele cai. Porque, como eu já disse, falei, tudo vai ficar focado nele. Vai vir, o mundo todo vai vir, ele vai resolver os problemas ele vai ser o representante do povo, ele vai ter que gerar emprego, ele vai ter que ser o pai do povo. Moisés não, José na verdade era o pai dos egípcios, ele que dava de comer os egípcios, só era ele que tinha comida naquela região. Todo o estado, a nação dos egípcios, só José que tinha comida para vender, porque ele tinha acumulado durante os 7 anos de fartura, ele acumulou comida, e só ele que tinha, e vieram os povos todinho comprar com ele. Por quê? Porque foi revelado para ele o problema.
Foi revelado para ele. E aí ele vendia comida. Ele vendia a comida que só ele tinha. Só ele. Por exemplo, o Brasil vai passar, digamos um exemplo, o Brasil vai passar por 7 anos de fome. Vamos dar um exemplo. O que a gente tem que fazer? Vai primeiro passar por 7 anos de fartura. Mas aí nós temos que pegar toda aquela nossa comida que nós e guardar A Bíblia diz que José guardou tanta comida, que foi impossível calcular a numeração de tanto trigo que ele guardou, porque já tinha perdido até a conta. Não tinha contabilidade mais, porque foi muita comida que ele guardou. Para suprir a necessidade, eu não sei quantos milhões tinham no Egito, a Bíblia não fala, mas era pouco. Hoje eu não sei quantos milhões tem. Sei que no Brasil são mais de 200 milhões. Aí vem, vamos supor que vai passar, então nós temos que guardar muita comida para ficar 7 anos passando fome, porque não vai ter cega, não vai ter nada. A terra não vai produzir, então nós temos que acumular comida. Só que ninguém sabia, o povo brasileiro não faz isso. Só quem tem que fazer isso são os governadores com o presidente da república. E só ele que vai ter comida lá em Brasília, e nós vamos ter que sair daqui de Manaus para comprar comida lá em Brasília, para trazer comida para Manaus. Aí vai ver, todo mundo sai, os 2 milhões que habitam em Manaus vai ter que sair lá para Brasília para comprar comida, porque só o presidente da república tem comida lá, porque ele armazenou durante 7 anos de fome. E os governadores que vão vender a comida para 200 milhões de brasileiros saindo dos estados, um exemplo, saindo dos estados, saindo dos municípios, para ir lá para Brasília comprar comida para comer. Faraó era o presidente do Egito, o grande rei, e José era governador. E os povos todos, cananeu, todo mundo saía para ir comprar comida, descia para comprar comida, porque ouviu falar que só lá tinha comida, só lá tem pão. Por quê? Porque Deus estava lá. Deus estava lá com José, por isso que lá tinha pão. Em outras regiões não tinha pão, não tinha pão. E ajuntou toda a comida destes bons anos que vem e amontoou trigo debaixo da mão de Faraó. Para quê? Para o mantimento nas cidades e os guardem. Tudo está debaixo da mão de Faraó. Tudo. Toda a comida estava debaixo da mão de Faraó. Aí eu me reporto lá para o livro do Apocalipse. Porque essa fome aqui, que aconteceu na época de José, no tempo dos egípcios, vai voltar na grande tribulação. Com certeza, porque a Bíblia diz que haverá fomes na terra. Haverá peste, haverá terremoto, haverá rumores de guerra. São os princípios das dores. Pragas. A Bíblia diz, Jesus falou isso aí, Jesus profetizou isso aí. E haverá fomes também. E só um governador, um faraó da vida é que vai ajuntar vai ser diante da fome, ele vai lucrar muito. Nessa época vai ter um faraó e um governador que vai lucrar muito através da fome. Por quê? Porque ele vai acumular toda a comida que ele produziu durante 7 anos lá na cidade dele. E aí ele vai lucrar muito, porque em todas as regiões vai ter fome, o povo não guardou comida, e só lá com ele que vai ter pão. E aí ele vai lucrar demais. Vai lucrar, vai vender comida, porque não... A Bíblia diz que haverá fome na terra. Haverá fome. E aí eu me lembro que quando aqui só Faraó e José que tinha comida. A Bíblia juntou-se toda a comida debaixo da mão de Faraó. E era José que era o
O administrador era ele que vendia e comprava para Faraó, para a empresa de Faraó. Todo mundo ia com ele. Ele comercializava aquela comida em todas aquelas regiões. Todo mundo ia atrás dele, por causa da comida. E ele levava tudo para Faraó. Prestava conta. Ele era um bom funcionário, porque ele temia Deus. Ele sabia que ele era um contador. Então o que eu quero dizer, que no Apocalipse a Bíblia diz que na época da grande tribulação, a terra toda vai ser entregue na mão de um dominador só, ou seja, um faraó. Isso na grande tribulação. Vai ter muita fome na terra, mas só um faraó da vida que vai surgir. É que o pão vai estar todo debaixo da mão dele, com um governador, 2 ou 3, eu não sei quanto. O mundo todo, falando do mundo todo. E só vai poder comprar e vender quem tiver a senha desse faraó. Por quê? Porque o pão está tudo debaixo da mão dele. É dele o pão. Foi ele que ajuntou. Ele acumulou tudo. A riqueza do mundo todo está dele. E aí ele vai dar a senha, vai selar na testa. Ele só vai poder comprar e vender quem tiver o dinheiro, comercializar no mundo todo, e quem tiver, porque foi entregue para ele. Ele teve a sabedoria que foi dado para ele. Não, vou juntar toda a riqueza, todo esse mundo vai ser meu, e só vai comprar e vender quem tiver o meu selo, quem tiver a minha marca. Isso para ele é um grande empreendedorismo. Vai ser um sucesso. Eu tô vendendo, a minha marca tá nas pessoas. Elas vêm aqui na minha empresa, no meu armazém, elas vêm trazer o dinheiro, mas tá aqui a minha marca. Isso vai acontecer na grande tribulação. Que é uma espécie de adoração, porque estão reconhecendo que ele, através da sabedoria e da inteligência que foi dada a ele está preservando a vida das pessoas, porque só com ele é que tem pão para vender. E os que não adotarem vão ser mortos. Não posso colocar marca. Eu estou precisando de pão? Tô. Senão eu vou morrer. Mas eu não posso colocar a marca do cara no minha testa nem na minha mão. Isso aí já é um absurdo, já é um exagero. Mas o pão é dele, a terra é dele, tudo é dele. Você não tem nada. Nada. Não, eu não tenho nada, mas eu não quero fazer. Então você vai morrer de fome. Porque aqui você não compra e nem vende. Você vai morrer de fome. Por isso que vai se cumprir aquela profecia. E o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Aí o faraó, eu estou fazendo maior sucesso no mundo. A minha marca não está só nas ruas. Meu logotipo não está só nas ruas, nas empresas, no carro, não. Meu logotipo tá na testa e na mão das pessoas. Isso que é sucesso. Pessoas aderindo minha marca, a minha imagem. Por quê? Porque eu salvei a vida dela numa fome terrível que o mundo passa. Mas eu acumulei todo o pão que o mundo produziu. É meu. Só pode comprar de mim quem tiver a minha marca. E com essa ação vai dizer que eu sou Deus Todo-Poderoso, que eu estou salvando ele. E está negando o Deus verdadeiro, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa é a grande tribulação. Nos últimos dias. Mas aqui, voltando com José, sobre essa fome, porque isso aqui já é o fim dos tempos. Por isso que vai acontecer isso. Porque quando acontecer isso, da marca da besta, do grande ditador, do grande faraó, dos seus governadores, já é o fim dos tempos. E aqui não, de José com Faraó, era o início dos tempos.
Essa fome que haverá no fim dos tempos é porque já é o fim dos tempos. É uma fome que já é o fim. E essa fome que aconteceu com José era o início. Estava começando a história de Israel. E aqui não, são dois casos parecidos, com fome extrema, gravíssima, etc., com finais diferentes. José é o homem segundo o coração de Deus. Faraó, pela misericórdia de Deus, estava ali, todo antônito, todo etc., estava no trono, mas aqui numa grande tribulação, não. São homens idólatras, soberbos mesmo, que só querem saber do dinheiro e do poder, e que não estão nem aí. Só querem vender, 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 e comprar e ter sucesso e fama e glória e enriquecer, 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 enriquecer e dominar o mundo todo. E adoração, etc e tal. Isso aí pertence só a Deus.